Você sabia que tem algumas coisas que podem estar no seu dia a dia que podem estar piorando o seu olho seco? Hoje a gente vai conversar sobre 6 fatores que podem estar piorando o seu olho seco. Fica aqui comigo nesse vídeo se você quer entender um pouco e como que você pode modificá-los. Eu sou a Maria Luísa, sou médica, oftalmologista, especialista em doenças da retina e da uva. Eu fiz esse canal aqui para trazer mais informações para vocês sobre as doenças oculares e como a gente pode se prevenir. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre a síndrome do olho seco. A síndrome do olho seco, ela acontece quando um dos componentes da lágrima não está de boa qualidade e aí você pode sentir um desconforto, às vezes embaçamento, dor, ardência, o olho fica vermelho, cansaço e ela tem atingido cada vez mais e mais pessoas de todas as idades. Então essa é um assunto que me perguntam com certa frequência e aqui saiu há pouco tempo, relativamente, um consenso, né, um relatório, eu diria, foram feitos vários estudos sobre quais são os fatores e como a gente pode modificar, atuar nos fatores que pioram esse síndrome do olho seco. Então, o primeiro fator, que é um que não acontece com todo mundo, é o uso das lentes de contato. Lentes de contato eu uso. Eu gosto bastante de lente de contato. Ela melhora o campo de visão da gente, ajuda nos esportes, às vezes no evento, é bom para tirar foto. Então, lente de contato é maravilhoso. Eu diria, tem que saber usar. Mas como é que ela pode piorar o olho seco? Primeiro lente de contato precisa de vários cuidados, que não são grandes cuidados, mas são coisas que precisam ser feitas. Você precisa, se comprou uma lente diária, jogar ela fora todo dia. Se comprou uma lente mensal, eu não usei ela, mas ela dura um mês, ela se desgasta, então precisa jogar fora. Ou seja, respeitar o tempo de validade da lente de contato. Segundo, você também tem que usar as soluções de limpeza da lente de contato. Lente de contato não é para ser lavada na torneira, lente de contato não é para ser lavada nem com água mineral, lente de contato é para ficar, não é soro fisiológico, é para ficar na sua solução de limpeza e se você quiser lavá-la com a solução de limpeza da lente de contato. Terceiro o ideal é não usar tempo maior do que o já está combinado com o seu oftalmologista, com a sua contatóloga. Se a maioria das lentes de contato não deve ser usada por um tempo muito prolongado. Precisa deixar esse olho respirar, essa córnea respirar, aumenta o risco de infecção e algumas infecções muito graves que podem levar à perda visual e também afeta a qualidade da sua lágrima. Então, vamos aprender e colocar no dia a dia o jeito certo de usar a sua lente de contato para o seu olho manter a integridade da lágrima e não correr nenhum risco a mais. Também é importante ter um colírio lubrificante que você possa utilizar sem conservante, possa usar com a lente de contato. Segundo fator que pode estar piorando o seu olho seco e que você pode alterar esse fator ou agir sobre ele são os cosméticos. Tanto os cosméticos quanto os procedimentos cosméticos, e aí a gente fala de uma infinidade de coisas. São os anti-idade, as maquiagens, rímel, lápis, sombra, protetor solar. Então, o que tem se visto? Muitos desses cosméticos, ao longo do tempo, têm substâncias que são cancerígenas, substâncias que são pró-inflamatórias,
substâncias tóxicas, substâncias que podem atuar nos nossos hormônios. Então, elas vêm com esse longo prazo, trazendo várias alterações e também que podem, por causa de toda essa pró-inflamação, dessa toxicidade, alterar a nossa lágrima. E os procedimentos, eles também, por exemplo, extensão de cílio, botox, tudo isso precisa ser feito com um profissional de confiança e habilitado. As extensões de cílio, por exemplo, elas podem causar erosões na córnea, que são extremamente dolorosas, podem infeccionar, podem até perder a visão. Então, faça os procedimentos com profissionais habilitados e que sejam de confiança. Outra coisa importante sobre os cosméticos é: leia o rótulo dos seus cosméticos. Hoje em dia já está bastante disponível que substâncias como parabenos podem ser cancerígenas e a gente não quer essas substâncias no nosso olho, no nosso rosto, no nosso corpo. Então, conheça os ingredientes dos seus cosméticos para poder se proteger e ter uma saúde boa. Terceiro fator, que esse é um que a gente não consegue mais escapar, né? Todo mundo está exposto, que são as telas. Tela de computador, tela de celular, tela de iPad, telas. Eu não vou entrar aqui nas questões de telas e crianças. Depois a gente faz um vídeo só sobre telas e crianças, porque é um assunto à parte e é um assunto extremamente importante. Eu já falei um pouco disso só no vídeo sobre miopia. Então, telas e crianças precisa ter um cuidadinho a mais. Mas telas e adultos, elas podem trazer desconforto e podem piorar bastante o olho seco. E o que a gente pode mexer sobre isso? Primeiro é sempre lembrar de piscar. É muito comum que quando a gente está numa tela, a gente pisque menos. Então, se você não tem esse hábito de lembrar de piscar e passar várias horas lá, tem aplicativos sobre isso, então lembre-se de piscar. Outro motivo é o tempo mesmo que a gente fica, que dá um cansaço maior, porque pra gente focar para perto necessita de uma certa tensionamento nos músculos do foco e isso ao longo de um tempo vai cansando. Então o ideal é você fazer as pausas corretas. A cada 20 minutos, parar pelo menos 20 segundos e olhar para o infinito, que é a posição relaxada do olhar. Outras coisas que podem afetar e que a gente nunca presta muita atenção, que são: ou você tem um grau e não sabe, e se você corrigir esse grau vai te dar muito mais conforto ao longo do dia, vai ajudar muito nessa questão do ressecamento, e alterações da motilidade ocular. Isso é uma coisa que as pessoas entendem menos, mas se você for com regularidade ao seu oftalmologista, conversar com ele sobre suas queixas, ele pode identificar se você tem alguma alteração da motilidade dos olhos, ou seja, do movimento correto dos olhos. Então, telas. Não temos como escapar delas. Hoje em dia a gente trabalha muito no computador, no celular, mas lembre-se desses pontos e mantenha a regularidade no seu oftalmologista para ele identificar quando precisar atuar em algum ponto em específico. Um outro fator que muitas vezes a gente nunca pensa, que são as medicações que a gente usa e as cirurgias que a gente faz. Primeiro, vamos falar um pouco sobre as medicações. Algumas medicações orais e colírios. Colírios, eu tenho um vídeo aqui só sobre isso, sobre quais colírios não seria bom a gente ficar usando de forma aleatória. Mas, por exemplo, os colírios para glaucoma, que a gente não deve parar de usar, né? Se está indicado, use os seus colírios, mas faça o acompanhamento com o seu oftalmologista corretamente. Ele vai saber identificar se está piorando o seu olho seco, qual colírio que tem que colocar, quais são as orientações para você minimizar as alterações que os conservantes dos colírios de glaucoma vão acabar trazendo para essa sua lágrima.
Outros colírios também podem acabar afetando a sua lágrima, mas o ponto mais importante é sempre preservar a visão. Então, a gente tem que usar o colírio indicado para preservar a visão, mas fazendo o tratamento correto para tratar esse olho seco que é provocado pelos colírios. Mesma coisa com medicações orais. Corticoide, alguns antibióticos, anti-inflamatórios, medicações imunossupressoras. Uma miríade de medicações podem piorar o seu olho seco. Então, quem vai saber dizer isso vai ser o seu médico, principalmente seu médico oftalmologista, e ele vai poder reforçar o tratamento desse seu olho seco sabendo quais as medicações que você usa. Ou mais uma vez, então não é para usar? Não, cada medicação tem a sua indicação e se ela traz algum tipo de efeito colateral que é menos danoso do que o benefício que ela traz para a vida, para a visão, a gente trata o olho seco e mantém a medicação, que é o correto. Algumas cirurgias podem também afetar a lágrima. As cirurgias palpebrais, quem tem aquela pálpebra mais caída, quer levantar, botox. As próprias cirurgias de catarata ou cirurgia refrativa, que a gente chama, que é para deixar de usar óculos, que é mais fácil de entender. Todas essas podem sim afetar a lágrima. Então, a primeira coisa é escolha um bom profissional, alguém que você confie, que seja bem gabaritado. A segunda questão ele vai ser o médico que vai saber avaliar a sua lágrima e vai saber tratar a sua questão do olho seco. Então, saiba que se você passou por alguma desses procedimentos, dessas cirurgias, pode ser que a sua lágrima tenha um pouco de alteração e vai ser preciso de um tratamento um pouco mais intenso. Mas é só conhecimento e confiança no seu médico. Uma outra questão que é um pouco, apesar de extensivamente estudada, ela tem muitas variações, então não tem uma regra de bolo e assim, intuitivamente a gente já entende que algumas coisas vão piorar o olho seco. Por exemplo, poluição. Você vive numa grande cidade, a probabilidade de você ter olho seco é maior. Quem mora em lugares que tem muito alérgeno, pólen, também pode piorar. Lugares mais secos, com a baixa umidade do ar, vai ter piora do olho seco. E outras coisas que a gente não pensa muito, mas cloro de piscina, quem nada no mar, essas coisas podem afetar e é preciso ter um acompanhamento com o oftalmologista e ter um tratamento maior e mais intenso para essa lágrima. Por último, outro que a gente pensa muito pouco e que é extremamente importante não só para o olho, não só para a lágrima, mas para o corpo em geral, é nutriente, o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. E quando a gente fala de olho seco em específico, o primeiro, que é uma coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes, é o quanto de água você bebe. A lágrima é feita de água, então você precisa se hidratar bastante, né? Aquela quantidade de água que é necessária para o seu corpo, diária, para poder ter uma lágrima de boa qualidade. Segundo já foi demonstrado que a falta de algumas substâncias pode piorar o olho seco. Quais são elas? Vitamina B12, vitamina A, vitamina C, ômega 3. Significa que você necessariamente precisa suplementar essas vitaminas? Não necessariamente, mas é importante você comer alimentos que sejam ricos nessas vitaminas para você não ter nenhum déficit delas. Agora, se você está tendo algum déficit e que precisa suplementar, você precisa ir no seu médico regular para ver se você precisa ou não de suplementação dessas vitaminas. Outro fator muito importante e que esse ainda é muito debatido e não foi comprovado, mas que a gente deve pensar um pouco, aqueles
ultraprocessados, que são aquelas bolachas prontas, bolos prontos, conservas. Todos esses têm substâncias que parecem ser pró-inflamatórias e elas poderiam estar piorando e alterando se você consome em grande quantidade e não consome outras coisas também. O ideal é sempre diminuir o consumo desses alimentos, né? São vários alimentos que são ultraprocessados e tem cada vez mostrado mais que eles são pró-inflamatórios e pró-inflamatórios para o corpo inteiro, inclusive para a lágrima. Não, então deveríamos diminuir o consumo desses alimentos. Então, são esses 6 fatores que podem estar piorando o seu olho seco. O que fica aqui de dica para vocês é: tenha o seu oftalmologista de confiança, saiba quais são os sintomas de olho seco, saiba que a maioria de nós hoje está expostos a todos esses fatores, saiba como controlar e não se preocupe, confie no seu médico e faça o tratamento corretinho do jeito que ele indicar para você. Tem dica de conteúdo? Quer deixar algum comentário? Tem alguma dúvida? Deixa aqui no comentário para mim. Vai aparecer algum vídeo aqui em algum dos lados para alguma coisa que você se interessa aqui do canal. Continua assistindo e se tiver mais dúvidas vai colocando nos próximos vídeos. E se você chegou até aqui, ainda não curtiu, não compartilhou, não apertou o sininho para me seguir, faça isso agora, por gentileza, porque quanto mais vocês interagem, mais eu consigo levar essas informações para mais e mais pessoas. E agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima!